Alô, Baixada Santista, Ação e Reação chegando pela sua TV Com. Um prazer muito grande em contar com a sua audiência. Hoje, sexta-feira, aquele dia tão importante para muitos de nós, não é? Que temos no sábado um momento de descanso, de reflexão com a família. É sempre importante e gostoso, né? Sexta-feira. Tem outros que enchem a lata, tomam todas e provocam acidentes, o que é mais traumático ainda. Mas a sexta-feira é sempre um dia agradável. E quero mandar um abraço especial ao meu amigo Manuel Gonzalez. Hoje, na parte da manhã, estive conversando longamente. Grande Manuel Gonzalez, arqueólogo, falando das novidades da arqueologia. Falei que ia mandar um abraço para ele. Um abraço especial. Nesta sexta-feira, nós temos a presença de dois... Acho que os dois... Se não os maiores, estão entre os maiores advogados de Santos. Bondade sua. Não é? Bondade. Só se for de altura. Não, da Baixada, do Brasil, grandes advogados. Gostou, Aldo? Essa peguei pesado, hein? Eu me coloco em segundo lugar. E em primeiro eu coloco todos os outros colegas que estão no dia a dia trabalhando. Olha, Eugênio, recentemente o Aldo esteve aqui no programa. Nós falamos do que, Aldo, aquele dia? Maioridade, falamos sobre segurança. É verdade. E uma pessoa me mandou depois até vou encaminhar para você, mandou no Facebook, lá no inbox que chama, né? Elogios ao convidado. Ponderado, educado, um cavalheiro, conhecedor profundo da matéria. A gente fica feliz, porque eu falo muita bobagem, né? Você fala todo dia, você fala muita bobagem. Aí quando você traz dois convidados, né? E há esses elogios rasgados dos telespectadores, eu como apresentador fico feliz. Boa tarde, doutor Aldo dos Santos. Obrigado pela participação. Eu que agradeço uma vez mais a oportunidade e a bondade sua. Depois eu até quero checar se é verdade mesmo. É verdade. Porque hoje em dia as pessoas não elogiam e quando a gente recebe um elogio, a gente tem que conferir para saber se são verdadeiros. Mas hoje eu também estou muito feliz porque estou ao lado de um grande amigo, o doutor Eugênio Carlo Baleano Malavasi, mestre, doutor em Direito Penal. Então hoje aqui eu vou me colocar na condição de coadjuvante para poder contribuir com o programa de hoje. Muito bom. Doutor Eugênio Malavasi, boa tarde, obrigado pela participação. Primeira vez que eu faço programa com você, né? Na verdade, Augusto, não. Não? Na verdade, é a segunda vez que estamos juntos. Quando eu fui candidato a presidente da subseção da Ordem dos Advogados do Brasil, aqui de Santos, portanto, eu tive a honra de estar aqui ao seu lado. É verdade. Mas, honra maior, eu estar aqui na sua presença e na presença do meu dileto amigo, Aldo Pinto. Malavasi, você não pensa mais nessa questão representativa? Na verdade, Augusto, naquela oportunidade caiu a candidatura no meu colo. E foi um desafio importante, foi um desafio interessante, que eu curti bastante. Todavia, em face do exercício diuturno da advocacia criminal, que é a minha especialidade, eu não tenho mais tempo para pensar para figurar como representante da nossa classe. Eu gostaria, mas infelizmente hoje eu não tenho condições de fazê-lo. Nós vamos falar sobre maioridade penal, mas vocês vão me permitir ouvir de vocês a opinião sobre dois assuntos importantes. O Eduardo Cunha, atual presidente da Câmara, está resgatando um projeto de lei que vai abolir o exame da ordem dos advogados. Não é? Há já um questionamento da legalidade, se cabe à Câmara esse tipo de regulamentação, mas também, eu até comentei isso aqui ontem, o Eduardo Cunha, quando o Cid Gomes disse que tinham não sei quantos acharcadores, ele fez uma menção quase que direta ao Eduardo Cunha, né? Em razão do Eduardo Cunha estar levantando projetos que poderiam incomodar o governo federal. E esse projeto da Ordem dos Advogados tem a ver com um desentendimento que ele já teve lá atrás. Como é que você viu a iniciativa de abolir o exame da ordem, Malavasi? Na verdade, Augusto, telespectadores, eu sou adepto ao exame.
eu sou totalmente contrário à abolição do exame de ordem. Isto porque, com a banalização dos cursos jurídicos no Brasil, é mister, é necessário, é obrigatório uma pré-avaliação daqueles que vão para o mercado. E, portanto, eu sou favorável, inclusive, a maior fiscalização desse exame de ordem e o endurecimento desse exame de ordem. Porque nós precisamos colocar no mercado os neófitos, os advogados neófitos, com capacidade mínima para o exercício da advocacia. Razão pela qual eu entendo que eu sou contrário, evidentemente que nós temos que respeitar as opiniões em contrário, somos respeitadores dessas opiniões, mas não concordamos com ela. Portanto, eu sou totalmente contra. Doutor Aldo, o senhor tem legalidade a Câmara criar uma regra para uma instituição? Como é que a parte legal disso, você acha que cabe esse regramento? O que nós temos que entender é o momento em que o nosso Congresso está vivendo, né? Com muitos integrantes acusados, muitos deles acusados por operações, ora Lava Jato, ora outras operações. E eu até estava comentando hoje com alguns colegas advogados que o nosso Congresso atualmente está trabalhando muito, ou mostrando muito trabalho. Ora é PEC da maioridade, ora é lei da terceirização, agora essa situação que visa afrontar, atacar, guerrear com os advogados, visando evidentemente enfraquecer a classe. E eu não vejo como, inclusive até porque fui examinador, sei o quanto é importante o exame de ordem, mas seria fazendo uma comparação simples, o mesmo que dizer que um cirurgião plástico pode então começar a fazer sua cirurgia sem fazer a residência. Imagina um médico especialista em uma área sem fazer a sua residência. O que seria um absurdo. Aliás, já se discute a necessidade de um exame de ordem para os médicos. No ano passado, o CREMESP fez um que foi, no mínimo, temeroso, porque os números mostravam que pouco mais de 10% estavam aptos a praticar medicina. Né? Portanto, grave, né? É uma situação gravíssima. É verdade. Portanto, eu tenho que ser favorável. E o direito não é diferente, né? Não é diferente, pelo contrário. E o estudo do estudante que acaba a universidade, ele tem que passar pelo crivo de um exame para que a ordem faça um critério, pelo menos mínimo, de avaliação, se ele tem necessidade ou não, se ele tem, na verdade, condições de competência para o exercício da advocacia. A outra pergunta, eu vou deixar já antecipar, mas nós só vamos falar no final. Há uma cobrança muito muito forte da representatividade da OAB nacional em temas importantes. Me parece que o atual presidente talvez não tenha tido o tempo suficiente de se manifestar. Antigamente a gente via uma OAB mais instigante nos temas que envolviam o Brasil, mas isso vocês vão falar no final. O debate, olha, nós temos a imagem, vamos aproveitar aquela imagem da audiência pública que houve o tumulto, né? Os deputados federais que discutiam sobre a redução da maioridade penal. E o que é interessante, antes de chamar, eu falei aqui no dia, essa audiência, ela tinha um bloco de pessoas contra a redução, organizada de uma maneira impressionante. E se você vai às ruas, a pesquisa diz que a maioria quer a redução da maioridade penal. Primeiro vamos começar por esse tema. Quer dizer, o que vale é a representatividade na discussão. Então não tinha ninguém lá para dizer, não, vamos baixar a maioridade. Mas tinha muita gente dizendo, não baixa a maioridade. Fatalmente a maioria ganha. Vamos à matéria, por favor. Deputado Alexandre, Vossa Excelência, por gentileza, o deputado terá os segundos remanescentes. Eu apenas... Fala não. Eu quero continuar. Não quero interrupção. Não quero interrupção. Deputado Alexandre. Fica calado aí. Deputado Laerte, por gentileza. Deputado Alexandre, deputado Laerte. Deputado Éder. Você está se manifestando em tudo, mano. Deputado Alexandre. Você está se manifestando em tudo aí, querendo defender bandido, rapaz. Quer defender bandido? Na hora que tá falando da gente, cara. Deputado
Alexandre. Senhor presidente. Deputado Alexandre. Deputado Éder. Senhor presidente. Deputado Éder. Senhor presidente. Deputado A Éder. comissão não está pronta para o debate, senhor presidente. Deputado Éder. Deputado Senhor Laerte. presidente, infelizmente, Vossa Excelência não tem Deputado condições de Laerte. continuar a sessão, senhor presidente. Deputado Éder, por gentileza, seremos levados. Deputado Alexandre, por gentileza. Vamos dar, deputado Laerte. Eu vou continuar. Deputado Laerte, Vossa Excelência vai continuar. Eu quero aceitar. Bandido na cadeia! Bandido na cadeia! Bandido na cadeia! Bandido na cadeia! Essa foi uma audiência importante da Comissão de Justiça, que tratava do projeto de lei da maioridade penal e que primeiro não conseguiu chegar a um consenso em razão das discussões ásperas, não é? E depois, na saída, a movimentação forte de grupos organizados que eram contra a maioridade penal. Esse é um amplo debate na sociedade, doutor Eugênio Malavasi. De fato, é um amplo debate na sociedade e eu já me posiciono aqui para todos nós e para todos os telespectadores, porque eu sou totalmente contra a redução da maioridade penal por questões várias. E aqui, se eu ficar falando, eu vou ficar falando mais de uma hora, Augusto, e portanto eu não vou... Vamos conversar ao longo da nossa conversa. Portanto, o Congresso, na verdade a Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania, passou o primeiro passo, né? Eles aprovaram a redução. Todavia, há uma questão jurídica importante que nós temos que deixar consignada a respeito da eventual inconstitucionalidade da redução da maioridade penal. Isto porque, como cláusula pétrea estabelecida na Constituição, para que todos nós entendamos, a cláusula pétrea é aquela que é imutável. E, em sendo imutável, tem que se fazer uma nova Constituição para que haja possibilidade da redução da maioridade penal, no meu sentir. Inclusive, além de violar a própria Carta Magna, a própria Constituição Federal, o Brasil ele é signatário do Pacto São José da Costa Rica. E esse pacto, sendo o Brasil signatário, ele tem status constitucional. E tendo status constitucional, na minha opinião, apresenta-se-nos que é impossível o Congresso Nacional aprovar e o que já foi aprovado pela comissão por essa comissão que nós acabamos de verificar. A diminuição. Doutor Aldo, eu queria ouvir o senhor, mas só para somar, o Friedenbach, pai da jovem Liana, que foi assassinado pelo Champinha. Outro dia eu vi o Champinha lá cultivando, ele está cultivando hortas agora, está trabalhando com hortas, acho que mexe com a terra. Opa, deu um estresse aqui. E ele... Opa! Quem sabe faz ao vivo, né? É verdade. Você sabe que outro dia eu estava vendo, a gente fala de tocar o celular, eu não sei qual foi o programa que eu estava assistindo, acho que foi no Jô Soares, que tocou o celular do cara, e o cara ficou nervoso, aí o Jô Soares toda tranquila, atende aí, atendeu. né, que negócio. Não adianta, eu não sei por que desespero, isso é coisa do Rodrigo, foi o Rodrigo Cordeiro que colocou isso aqui para me atrapalhar, mas enfim, o pai da jovem Liana, ele é contra, desculpe aqui, deixa eu só tirar ele já foi um defensor da redução da maioridade penal, mas hoje ele se opõe à proposta aprovada na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados. Na opinião dele, é inconstitucional. Doutor Aldo. Eu reitero aquilo que eu já disse aqui outras vezes, é uma posição que tenho, que eu também entendo que é inconstitucional por ser uma cláusula pétrea, e nós já temos também o ECA, que é
a ferramenta, digamos assim, jurídica que cuida dos menores de idade dos 12 aos 18 anos. Eu tive a felicidade de, em alguns momentos da minha vida, estudar junto com algumas pessoas que eu entendo que são importantes para o direito, como o doutor Alexandre de Moraes, que hoje é secretário de Justiça... Segurança Pública do Estado de São Paulo. Eu assisti uma entrevista dele num programa de televisão essa semana. Ele também... Pode falar, foi no Datena. Não, na verdade foi no Roda Viva. Ah, sim, na semana passada. Semana passada. E ele engrossa, digamos assim, essa nossa posição, tanto do doutor Eugênio como a minha, de que há inconstitucionalidade para se discutir essa questão da maioridade penal. E ele ainda banca, ele patrocina, ele dá suporte a um projeto do governo do Estado em que visa aumentar o tempo de redução do menor para 8 anos e se estender além do que hoje, com 21 anos, me corrija se eu estiver errado, impreterivelmente o jovem tem que ser colocado em liberdade. E ele coloca ainda também alguns ajustes desse projeto que é bancado pelo governador Geraldo Alckmin, no sentido que ao atingir 18 anos, esse que não é mais menor, ele fica separado, deverá ficar separado dos menores para não ocorrer nenhum tipo de influência negativa. O que nós não podemos discutir aqui, ou confundir, na verdade, é a redução com a impunidade. Quando se coloca esse assunto de maneira simples para a população, evidentemente que grande parte da população fala que ela é a favor da redução da maioridade penal, porque ela entende que com isso haverá mais punição e que não haverá impunidade que hoje aparentemente se instala em todos os cantos do país. Eu acho que a sociedade está cobrando muito. Olha, eu trouxe a sua água, viu, de presente para o senhor, né? Eu acho que a sociedade está cobrando muito, doutor Aldo e doutor Eugênio, uma ação mais efetiva do Estado, né? A segurança superou temas como a saúde, como a educação, de forma números bastante significativos, né? E o que a gente percebe, e o que mais se ouve, é só ir às ruas, é que as pessoas dizem, o menor de idade, né? Uma quadrilha assaltou lá num lugar, aí pega a quadrilha, tem um menor de idade de 14 anos. A equipe da Rede Record foi assaltada no Guarujá, foi fazer uma matéria lá, foi assaltada, e de acordo com um dos integrantes da equipe, um menor de 12, 13 anos estava lá armado e era o chefe lá da quadrilha. Recentemente, um outro assalto, invadiram uma residência e menores de idade também, e de acordo com a vítima, o mais violento era um menor de 12, 13 anos. Então, acho que a sociedade está se contagiando, doutor Eugênio, com esse medo. E o Estado, apesar de existir o ECA, o Estado não consegue dar a estrutura à lei. Então, a primeira coisa que as pessoas querem é ser presas, porque o rapaz que matou o delegado Gilvan, eu vi matérias de que ele teria cometido em 6 meses 8 crimes como esse. Então, o cara, em 6, quer dizer, ele foi e voltou. Aí diz que chama o menor lá, chama a avó, chama a mãe. Então a sociedade está clamando por isso, doutor Eugênio. Na verdade, o debate é muito polêmico, né? Nós que vivemos em sociedade, nós escutamos muitas vozes em face... Quem cometeu um crime tem que colocar na cadeia, cometeu o crime tem que ser preso. Mas, na verdade, eu estava, antes de vir para cá, estava fazendo uma pesquisa na internet, muito rapidamente, e eu vislumbrei hoje, agora, antes de vir para cá, que uma estatística, se passar a redução da maioridade penal para 16 anos, em um ano teremos 32 mil presos. A mais. E aí eu faço a seguinte indagação. O Estado está preparado, ou seja, nós temos penitenciárias, nós temos cadeias, nós temos lugares para que esses que hoje são inimputáveis, tornar-se-ão imputáveis, ou seja, responsáveis por cometimentos de crimes. Se essa PEC passar, nós vamos colocar esses presos aonde? O Estado não está preparado. Mas hoje eles estão na rua. Hoje eles estão na rua. Então nós estamos sendo vítimas, não é? Mas pois bem, como
andando de braços dados com o Aldo, permita-me sem o doutor, Aldo, eu digo-lhes o seguinte, nós temos uma legislação perfeita, que é o ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Os dispositivos inseridos no ECA estabelecem para os menores infratores, aqueles de 12 a 18 anos, que é o estabelecido, é o hiato temporal da idade, que estão sujeitos a medidas socioeducativas. Essas medidas socioeducativas para crimes violentos, a legislação estabelece a internação. Portanto, o que significa internação? Nós temos a antiga FEBEM, que nós todos tenhamos ciência, nós temos a antiga FEBEM, hoje chamada Fundação Casa. Portanto, lá é um tipo de, aspas, prisão. É um tipo que Beccaria falava, dos delitos, no livro, dos delitos e das penas. Portanto, aquele que viola uma regra jurídica violenta, por exemplo, um homicídio, o menor que ceifou a vida de alguém. Esse menor, segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente, estará sujeito a um processo de ato infracional perante o juizado, perante o juiz da infância e da juventude. E lá, ao final do processo, ele pode ser internado. E ao ser internado, inclusive durante o processo, porque tem a internação provisória. Em sendo internado, ele vai, dentro da Fundação Casa, na Fundação Casa, ter todas as condições de educação, psicólogos, portanto, para tentar o que nós queremos e que nós almejamos, é para que ele não vá para as ruas novamente e cometa novos delitos, novas infrações, novos atos infracionais. Portanto, nós temos que pensar e pensar muito bem. Eu não sou defensor, óbvio, eu não sou defensor da impunidade, mas nós que advogamos no direito penal, no crime, portanto, nós sabemos que colocar esses adolescentes na cadeia não vai ressocializá-los. Aliás, nos países que a redução da maioridade penal passou, as estatísticas dizem que eles voltaram a reincidir, voltaram, portanto, a cometer novas infrações penais. Portanto, nós temos que pensar se isso vale a pena ou não. Doutor Aldo. Não, é no mesmo caminho que a gente vem conversando aqui. E em paralelo a isso, nós não estamos vendo, volto a repetir, nenhum movimento concreto, nenhum plano nacional de educação para as crianças, para os adolescentes. Não adianta a gente somente pensar na punição, na internação, na prisão, se não houver um projeto nacional de educação. Não adianta, porque nós vamos colocar 30 mil na cadeia e quantos outros não estarão sendo, né, condicionados ao mesmo destino. Se não houver um projeto também de educação, a longo prazo, já sabemos disso, mas caramba, por que não se começa isso? Eu acho que tudo passa pelo Estado, naturalmente. Né? Então tem o ECA, tem que ter a Fundação Casa, hoje é uma instituição falida, como era a FEBEM, não é? Você vê as dificuldades, o sistema penitenciário é falido, então tudo passa pelo Estado. Essa semana nós tivemos um fato, não vou dizer curioso, mas no mínimo degradante. A Polícia Civil foi vítima de pichações ali na Avenida São Francisco. Né? A Polícia Militar sofre diariamente aí com ataque aos seus policiais. Então o Estado, de certa maneira, precisa se reconduzir ao comando, me parece que está um pouco distante disso. Em contrapartida, semana passada, teve um jovem espanhol, menino de 14 anos, que matou lá algumas pessoas com uma besta, inclusive, feita em casa. Ele foi preso numa instituição própria e vai ser encaminhado para um hospital psiquiátrico. Mas ele foi preso. O que me parece que nós estamos aqui, um conflito, é que hoje o menor de idade, a prisão temporária, ou ao momento que ele fica recluso, não está acontecendo. Eu não sei se faltam vagas, não sei se... Mas se o pai e a mãe ou o avô vai lá, o menor acaba saindo pela porta da frente, doutor Eugênio. Eu estou enganado? Não, na verdade, não. Na verdade, dependendo da infração penal. Na verdade,
eu chamo de infração penal para que as pessoas entendam. Mas o crime é o ato cometido, infracional. o ato infracional. Né? O menor não comete crime, o menor comete ato infracional. Que, na verdade, se ele pratica um roubo, o roubo tem violência nas suas elementares ou uma grave ameaça. Esse roubo, ele está capitulado no Código Penal. Ele não está capitulado no ECA. Só que ele responde como sendo inimputável pela justiça, pela vara da infância e da juventude. Pois bem, existem casos pontuais de tráfico de entorpecentes, por exemplo, cometidos por menores, que eles são apreendidos sim provisoriamente na Fundação Casa. Eles ficam lá na Praia Grande. Nós temos a Fundação Casa lá na Praia Grande, que São Vicente e Praia Grande, são duas, que eles ficam respondendo o ato infracional, o processo relativo ao ato infracional, apreendido provisoriamente. Porque eles foram apreendidos em flagrante, não detidos em flagrante, mas na verdade é a mesma coisa, certo? Para que o telespectador nos entenda, é a mesma coisa. Ele é preso em flagrante, aspas, ele é apreendido em flagrante delito, conforme estabelece a lei, e ele responde esse processo por tráfico de entorpecentes, que é uma infração, um ato infracional equiparado a crimes hediondos, preso. E ao final, se condenado for, ou seja, se a representação do Ministério Público for agasalhada pela Justiça, ele ficará custodiado. Na verdade, aspas, apreendido, definitivamente, por tempo indeterminado. E a cada 6 meses ele é avaliado psicologicamente, através de psicólogos, assistente social, para ver se ele tem condições. Isso está funcionando? De certa forma, sim. Eu não posso falar que não, porque quem advoga nessa área, como eu faço, recentemente eu defendi um garoto, também acusado de ter praticado tráfico de entorpecentes, que ficou apreendido e respondeu o processo relativo ao ato infracional preso, aspas, apreendido na Fundação Casa. E ao final restou condenado e ficou preso indeterminado. Ou seja, eu estou falando preso para que as pessoas entendam. Mas juridicamente ele está apreendido na Fundação Casa. E aí a cada 6 meses. Indeterminado? Sim, que na verdade, como o Aldo nos colocou, até 3 anos. Até 3 anos. Ou perfazendo 21 anos. Impreterivelmente. Como é que a gente vai... sabe qual é o problema? A lei, lógico, a lei tem que ser cumprida. Mas a sociedade hoje está exigindo alguma mudança. Não dá mais, doutor Aldo. As pessoas estão cada vez mais dizendo... e está se criando uma imagem do menor de idade, infrator, de perversão, inclusive. Né? Uma coisa impressionante. Eu acho que os grandes delitos, atos infracionais cometidos pelos menores, eles ganham facilmente uma repercussão muito grande. Se nós pegarmos estatísticas e verificarmos quantos menores cometem homicídio, quantos maiores, é uma situação absolutamente inferior. Mas eles ganham a sua divulgação, ganham notoriedade e com apelidos que caem no gosto do povo, desses jornais muitas vezes sensacionalistas, porque o cidadão, o menor, está lá prestes a completar 18 anos. E aí mesmo num homicídio simples, e se eu estiver equivocado, por favor, professor Eugênio, me corrija, ele não vai ficar preso por 6 anos. Ele impreterivelmente será colocado em liberdade, mesmo que ele fique apreendido com 21 anos de idade. Então cria-se ou vende-se essa sensação de impunidade. A punição, há. A apreensão, há. Ela, infelizmente, nesses casos em que o menor está prestes a completar 18 anos e comete um crime grave, no exemplo que eu dei aqui, o homicídio, ele não vai ficar o mesmo tempo preso, internado, do que o cidadão que, se 2 dias depois, 1 dia depois de completar 18 anos, cometesse o mesmo delito. Então, essa situação é que gera revolta, essa situação é que gera a sensação de que nós estamos perdendo para o crime, gera a sensação de impunidade, mas, na verdade, as estatísticas também deveriam ser divulgadas no mesmo nível de intensidade que esses crimes que são tidos como sensacionalistas são divulgados. Se houvesse a divulgação das estatísticas
juntamente com esses crimes, eu acho que até quem pensa que deveria ocorrer a redução da maioridade penal iria refletir e entender que o problema não é aí. O problema para ser resolvido é aparelhando o Estatuto da Criança e do Adolescente, que já existe, como o doutor Eugênio falou, ele é perfeito. Posso fazer uma observação? Até a título de reflexão, um menor que mata alguém e é processado através do processo de ato infracional por homicídio simples. Ele pode ficar até 3 anos na Fundação Casa Aldo. E um maior, 18 anos, hoje, 18 anos completos, mata alguém e é processado por homicídio simples e o tribunal do júri entende que ele foi responsável. E primário, bons antecedentes, acabou de fazer 18 anos. Sabe quanto tempo ele fica na cadeia? 1 ano. Nossa, eu falei isso aqui ontem, né? 1 ano. Eu falei isso aqui Augusto. ontem. Porque ele vai ter direito. Ele vai pegar 6 anos de reclusão. Isso é o que está na lei. Portanto, Rui Barbosa dizia, né? Sejamos escravos das leis. E, ensino primário, ele pegará 6 anos. 6 anos ele cumpre 1/6. Porque o homicídio simples não é crime hediondo. Não é considerado crime hediondo. Portanto, ele vai para o semiaberto depois de 1 ano. E se ele trabalhar um pouquinho durante a prisão cautelar, vamos dizer assim, a prisão que ele respondeu o processo, 3 dias trabalhados, tira 1. 3 dias, tira 1. Ele cumpre 8 meses, 9 meses, já vai para o semiaberto. O semiaberto significa, ele sai de manhã e volta à noite. Portanto, aí entra também na questão da reforma do Código Penal, que tanto se discutiu, que tanto se falou, e que está lá, os deputados... olha, também, eu acho que... Você vê que interessante? Não é? Ontem mesmo, Augusto, você comentou sobre isso. Eu não sabia, eu não vi. Confesso que hoje em dia o cara mata alguém no Brasil, é capaz do cara não ficar nem 1 ano preso. Então, mas por isso que nós temos que refletir, gente. Será que vale a pena fazer esse movimento todo para passar uma PEC que, no meu sentir, é totalmente inconstitucional e vai ter, se passar amanhã, nós teremos ações diretas de inconstitucionalidade para barrar. Porque viola efetivamente a Carta Maior. E aí, se me permite, por favor, tanta coisa muito mais importante para tratar a impunidade, e eu como cidadão, eu começo a entender, como eu já disse no começo do programa, que essa situação de se mostrar para a sociedade que está se lutando contra a impunidade, porque é dessa maneira que esse balaio está sendo vendido, ou seja, aquele que for favorável à redução da maioridade penal, ele é o mártir da justiça, ele é aquele que está buscando pela impunidade. Mas nós não podemos esquecer que no ano que vem teremos eleições. E como muitos estão manchados, e infelizmente o bom acaba pagando também por aquele que está ao seu lado, eu creio que esse trabalho todo é para se conseguir melhorar uma imagem de busca de impunidade, busca para redução da impunidade, e para o ano seguinte conseguir mais votos, com certeza. Não vejo de outra maneira, justamente por tantas barreiras legais que esse processo dessa PEC irá enfrentar. Portanto, já houve até a interposição de mandado de segurança, não sei qual foi o partido, mas já tem, o Supremo Tribunal Federal já está analisando o mandado de segurança. Aldo, eu acho o seguinte, os partidos políticos também hoje estão tão desacreditados, né? A classe política, os partidos... Você não pode esquecer que no início da semana os partidos estavam brigando pela... olha a incoerência, né? O governo federal começa o ano dizendo uma das piores crises econômicas, precisamos reduzir custos. Aí ela pega e lança um pacote que afeta todos nós, não é? Menos o governo federal, porque no governo federal não diminuiu, estão mais de 20 mil casos em comissão, continua gastando, mas arrochou a população. Aí no início do ano, ou aliás, no final da semana passada, início dessa semana, Michel Temer vem a público e diz assim, olha... e o Levi também, olha, precisamos diminuir o repasse do fundo partidário. Aí o Michel Temer volta depois de alguns dias e diz, olha, isso vai ser difícil mexer, os partidos estão desesperados atrás desse dinheiro, que são bilhões e mais bilhões de reais. Quer dizer, no momento que os políticos podiam perder a grande oportunidade de falar, pessoal, realmente... a gente sai na rua, xingam a gente, xingam a mãe da gente...
vamos fazer uma redução de 50% no fundo partidário. Porque para que o partido quer dinheiro? A propaganda eleitoral é gratuita, não paga nada. Hoje você gravar um programa de televisão eleitoral é uma coisa baratíssima, com a tecnologia que está aí, é muito barato. Os partidos, normalmente você pega 90% da sede dos escritórios dos partidos são em gabinetes que nós já estamos pagando o aluguel. Então para que o partido quer o dinheiro? Não é? Essa é uma pergunta que deveria se fazer, bilhões e mais bilhões, a partir daí que vai receber não sei quantos milhões de reais. Então, nesse momento, podia ter se aproveitado disso para... E aí, temas importantes, né? Nós estamos vendo que está tudo amarrado, né? Nós estamos falando da maioridade penal, mas tem o Código Penal. Eu estou vendo aqui os números que o doutor Malavasi comentou, em um ano, 32 mil presos, e hoje, um número que eu não sabia, mas impressionante, hoje existem 564 mil presos no Brasil. Mas são apenas 364 mil vagas. Exato. Porra, tem uma diferença de 200 mil. Tem 200 mil caras aí, um em cima do outro. Não é isso? Exatamente. Olha a incoerência. Exato. Tem 564 mil pessoas presas. Exato. E 364 mil vagas disponíveis. Tem alguma coisa errada. São depósitos humanos. São depósitos humanos, Augusto, telespectador. Para quem conhece o sistema carcerário brasileiro, ele não vai ressocializar, porque qual é a finalidade da pena? Não é a ressocialização? Não é dar a oportunidade da pessoa refletir pelo ato criminoso que praticou? Só que lá não se ressocializa ninguém. Lá ele faz o doutorado do crime. Em 2014, foram presos ou apreendidos por crimes jovens entre 16 e 17 anos, em São Paulo apenas, 16 anos, 4 mil jovens. 16 mil? Não, 16 anos, 4 mil jovens. Tá. Só São Paulo. Tá. No 17 anos, 5 mil jovens. O total, 9 mil e poucos, mais 9 mil. Para você ter uma ideia, o segundo estado com maior apreensão foi o Rio Grande do Sul, com algo em torno de 1.400, 1.500 jovens apreendidos, né? E aí outro número importante, desculpa, foi uma bobagem. O segundo estado, Pernambuco, 1.700 com 16 anos, 2.100 com... Até uma coisa curiosa, 15, 16 porque anos, essa né? diferença tão grande, né? Agora, de acordo com a Polícia Federal, nós temos esse gráfico da Polícia Federal também, o déficit de vagas no Brasil, 250.504 vagas, e o número da criminalidade está crescendo. Aí nós vamos entrar então na questão, mas o que está acontecendo? Por que a criminalidade está crescendo tanto? Sensação de impunidade, a lei que é branda, o crime que realmente está compensando? Quais são os motivos? Quer começar, doutor Aldo, por favor? Eu acho que são todos esses. Né? Todos esses e mostram como a nossa sociedade está hoje. Ela está desorganizada. A gente começa a tentar olhar esses movimentos aí de impeachment, anticorrupção, mas você não encontra um caminho, uma organização que a sociedade esteja lutando. E por conta disso, ocorrem esses aumentos no fundo partidário que triplica a verba repassada no momento desse. Eu acho que falta para a nossa sociedade, para a nossa democracia, mais maturidade, mais organização. Eu não posso sair à rua aqui, com todo respeito, gritando por reforma agrária. Eu tenho outras situações que são... Volta da ditadura, né? A discussão de todos esses temas, eles são válidos. Mas nós temos que ter uma organização. Eu não posso pedir para aquele que está segurando a bandeira amarela me liderar. Eu não posso pedir para aquele que está segurando a bandeira vermelha me liderar, ou a bandeira azul. A sociedade tem que se organizar e conseguir criar metas de reclamações, de criar uma pauta de reclamação. Uma ouvidoria, né? É difícil organizar isso, mas tem que haver. Mas uma democracia tem que ter. Senão, o que acontece? Eu sou obrigado a votar
Se eu não vou votar, eu tenho que aceitar o que está aí. Se eu votar, são sempre os mesmos. E se eu não me organizar, o ano que vem, quem sabe esse fundo partidário até não aumenta. Vai aumentar. Porque já vai ser pouco, triplicar. Vai aumentar. Olha, a gente não pode esquecer, eu vou comentar aqui, eu não vou falar o nome da pessoa, não vou ser indelicado, mas eu não vou nem dizer de onde é, porque já vão dizer, mas o cara virou deputado federal. Em novembro ele precisava fazer uma intervenção. E médica, eu falei para ele, você não vai fazer? Ele falou, não, vou esperar mais 3 meses. Porque depois de 3 meses ele já assumiria, e aí ele tem a possibilidade de fazer como particular e ser reembolsado. Aí eu pergunto, qual é o brasileiro que não gostaria de ter a oportunidade de ter um serviço médico totalmente pago através de reembolso? Todos nós, né? A sua escolha, todos nós. Né? Acho que no caso dos advogados, tem a OAB oferece os planos, acho que cada um de nós aqui na TV Com oferece o plano, as empresas vão buscar, os profissionais liberais, não deveria ser diferente do deputado, ele vai lá e paga o plano que ele acha melhor. Se o plano cobrisse, muito bem, se for credenciado, tudo bem. Então, essa é a população, e acho que está descontando, viu, doutor Eugênio, na segurança. Não é? Quer dizer, toda essa raiva, toda essa ira que nós estamos tendo da política, estamos descontando na segurança. Mas posso voltar a fazer uma reflexão a respeito do porquê do aumento da criminalidade? Sim, é a sua resposta agora. Na verdade, Augusto e meus amigos, quando eu estudei, fiz o mestrado, nos idos de 2000, 2001, eu fiz uma pesquisa a respeito da criminalidade nos Estados Unidos, né? Porque lá nós temos em alguns estados, a legislação é por estado, temos a Carta Magna, mas temos a legislação estadual. Temos a pena de morte e a prisão perpétua. Então, nós temos, na época que eu estudei, que eu fiz essa reflexão, esse estudo, nós tínhamos 50 estados, nos Estados Unidos possuía 50 estados, dos 50 estados, 36 tinham pena de morte. Eu pergunto, nos estados com pena de morte, houve a eventual redução da criminalidade? Não. Portanto... Mas, doutor Eugênio, o senhor encontra hoje alguém que quer levar 1 quilo de cocaína para a Indonésia? Não, hoje não, por conta do Brasil, por conta da morte do Marcos. Nós estamos rindo de uma fatalidade, mas que foi causada, porque também ele procurou. Sim. Nós vamos fazer um breve intervalo, é muito rápido, fique aí, eu volto. Com o objetivo de atender cada vez melhor, o Plano de Saúde Santa Casa oferece a você e a sua família uma ampla rede de atendimento em Santos, São Vicente, Praia Grande, Cubatão e Guarujá. Além de contar com a melhor equipe médica e multiprofissional do litoral paulista. Plano de Saúde Santa Casa de Santos. O melhor atendimento em plano de saúde. 3226-6200. Existe um lugar em Santos onde você encontra os empreendimentos mais fascinantes da região. Um lugar amplo, aconchegante, feito para oferecer o melhor atendimento para você. Um lugar que reúne as melhores opções residenciais e comerciais nos bairros mais nobres de Santos. Um lugar que a gente nem precisava dizer, porque você já sabe. Central de Vendas Grupo Mendes, Rua Guaiaó 55, Aparecida. Venha fechar um bom negócio para abrir as portas do seu novo lugar. Buffet Maison Vanut, um novo conceito em festa. Requinte e sofisticação no mesmo espaço. Atendemos todos os tipos de eventos, aniversários, casamentos, festas infantis e confraternizações.
Venha conhecer nossos ambientes e faça o seu orçamento. Buffet Maison Vanucci, Avenida dos Bancários, 42. Sindicato dos Trabalhadores Municipais de Praia Grande, há mais de 20 anos levando aos seus associados planos de saúde e convênios, assistência odontológica e jurídica, curso de capacitação e outros benefícios, dando aos servidores melhores condições de trabalho e qualidade de vida. Para mais informações, acesse o site www.sindicatopraiagrande.org. Estamos de volta ao vivo, mandando um abraço especial, meus amigos da Ozan. Nós estamos falando aqui de plano de saúde. E todo mundo tem que ter um bom plano de saúde, porque realmente o serviço público um dia será bom, mas ainda deixa a desejar. Aqueles que têm a possibilidade é um momento importante. E a Ozan oferece uma outra segurança. Quem é que teve aqui? Eduardo Filetti teve aqui essa semana no programa. O Eduardo Filetti, doutor Aldo, gente boa. Tá gordo, né? Mas ele é gente boa. Doutor Aldo, o Eduardo Filetti crê que ele vai virar sementinha. Ele não vai morrer. Eu liguei para o Eduardo Filetti e falei, Eduardo, você tem Ozan? Ele, não. Eu falei, mas você tem que se preocupar. É uma coisa que ninguém quer que aconteça, mas não. Comigo não vai acontecer. Disse Eduardo Filetti. Não, entendi. Pensei comigo, ou ele é um espírito encarnado especial e não morre, ou ele está pensando que vai virar sementinha. Mas eu convenci ele falou, não, eu vou fazer Ozan. A dona Guadalupe não merece, caso Eduardo Filetti amanhã depois bata com as botas, elas têm o sofrimento, né? O Eduardo Filetti, que é uma pessoa que eu tenho um carinho muito grande, meu amigo, gosto muito do Eduardo Filetti. Nós temos. Então a gente brinca com ele fica bravo, mas mandar um abraço especial, o grande Eduardo Filetti, o novo associado da Ozan. E mandar um abraço especial também aos meus amigos do restaurante Boqueirão Express Grill, Rua Lobo Viana 89, lá do Dauni. Porque tem muita gente que acha que vai virar sementinha, o cara nunca pensa nisso. Acho que nunca vai acontecer com ele, impressionante, né? Boqueirão Express Grill, os meus amigos do Incatep, o primeiro e verdadeiro centro de excelência portuária. Olha, é importante destacar que em qualquer nação o porto é sempre um grande gerador de empregos, um fomentador de recursos para a nação, e cada vez mais a região da Baixada Santista tem crescido com tantos terminais se instalando e de forma tão moderna, com equipamentos. Hoje, para você operar os equipamentos, antigamente era diferente, a estiva, a capatazia, não é? Eram situações totalmente diferentes. Hoje existe a carreira portuária. E hoje, para você trabalhar na Embraport, BTP, Santos Brasil, Libra Terminais, eles exigem que o profissional esteja qualificado, com treinamento, com qualificação em simuladores que vão retratar exatamente o que ele vai enfrentar no cais. Por isso eu recomendo Incatep, o primeiro e verdadeiro Centro de Excelência Portuária. Incatep, qualificando a mão de obra do trabalhador portuário e preparando para o mercado de trabalho. Incatep. Os meus amigos vão me permitir que eu faça aqui um comentário e mostre aqui uma matéria. Primeiro, vamos às fotos do pessoal lá do Engazeiro, da Epitácio Pessoa com a Rua Lobo Viana. Ontem, inclusive a empresa publicou uma nota dizendo que vai plantar 9 árvores a mais, mas ontem a Prefeitura de Santos estava promovendo a retirada desta árvore. Olha, eu tenho 49 anos. Eu cresci no Supercentro, eu tomava banho
literalmente lá nos PC do Boqueirão, naquelas fontezinhas. A minha mãe não podia desgarrar de mim, que eu já me metia numa fonte daquela. Então eu cresci no Boqueirão, na Oswaldo Cruz, né? Ia muito ali na praia em frente ao Conselheiro Neves, e me lembro desse engazeiro já bonito. E ontem a Prefeitura de Santos promoveu a retirada do engazeiro, e aí a população se manifestou. E aí tem aquele pessoal que é contra e tem aqueles que não, realmente, eu já tropecei, eu já isso, eu já aquilo. Então o cara tropeça no engazeiro, manda arrancar o engazeiro, né? O engazeiro, coitado. E estavam aí as pessoas, a Prefeitura voltou atrás. Eu não sei até agora, 2h05, como é que está a situação, mas até ontem foi suspensa a retirada. O que chama a atenção, né, e aí a Prefeitura, eu respeito muito o Cirilo, que é o responsável por essa parte, eles hoje vieram à imprensa e disseram o seguinte, que essa árvore ela estava cheia de cupins. Tiveram até que chamar a polícia para as senhoras. Aí que eu não consegui entender, né? Puxa vida, a polícia militar já tem um problema danado, que às vezes o cara prende um bandido, se ele leva, deixa essa foto, se ele leva na delegacia, ele fica 4, 5, 6 horas para fazer um boletim de ocorrência, já tem tantos problemas, e aí chama a polícia militar para um monte de senhoras, porque tinha lá um rapaz lá no WhatsApp e um monte de senhoras. Então, não adianta, né? Sabe? Aí faltou sensibilidade da empresa. A verdade é essa. Ninguém quer falar, mas a gente tem que falar, até porque eu não tenho compromisso com a empresa. A empresa, ali estava a Papelaria Almeida, o prédio é do rapaz da Papelaria Almeida. Ele comprou esse prédio no leilão, montou a papelaria lá, estava lá, bonito, e a árvore estava lá. Aí a Farmaconde alugou o ponto. Hoje há uma disputa nessa área de farmácias, né? Toda esquina os caras estão construindo, não sei, é impressionante. Cada esquina tem uma farmácia. Nessa daí tem 3, da mesma esquina. E aí a Farmaconde foi lá, alugou, fez essa bonita fachada, gastou uma grana, só que fatalmente as pessoas não iam ver, porque tem uma bela de uma árvore na frente. O que eles fizeram? Arrancaram a árvore. A verdade é essa. A Farmaconde pediu para arrancar a árvore. Aí agora vem e pena que a Prefeitura, ela corrobora com esse crime ambiental, porque aí a Prefeitura diz, não, mas estava cheio de cupim, mas peraí, só agora, só porque a Farmaconde se instalou ali, podia ter esperado, se instalava daqui a uns 6 meses, né? Dava uma de migué e arrancava a árvore. A cidade está sem arborização. Isso vem aqui o Oswaldo Casasco falar isso, vem o Nelson Rodrigues falar isso. Estamos perdendo a arborização da cidade. E aí tem um negócio maluco que eu não consigo entender. Não, nós vamos plantar mais uma árvore, não sei aonde, 8 árvores no Jardim Botânico. Se todas as empresas que construíram prédios nos últimos anos, que plantaram árvore no Jardim Botânico já não tinha mais lugar para pôr árvore, né? Eu quero saber, e eu respeito e acredito que o Cirilo fale a verdade, mas eu quero saber aonde, outro dia também uma matéria, não, nós plantamos 50 árvores lá no Jardim Botânico, mas é tanta plantação lá que eu não sei. O que eu vejo é que a cidade, a Zona Leste, está perdendo a arborização. Estão matando as nossas árvores. E penso eu, uma árvore com cupim foi falta de atenção da empresa responsável e da prefeitura em permitir que uma árvore de 75 anos fosse acometida de cupins. Por que não viram isso? E viram isso porque não tentaram evitar. E vão lá, mostra a foto arrancando a árvore. Aí vai dizer, pô, mas é uma árvore, mas putz, grila, né, meu? Pô, sabe, pelo amor de Deus, a árvore está aí há 75 anos. Ah, mas teve uma senhora que tropeçou, é um problema. Eu falo para minha mãe, anda na rua, olha direito, anda com atenção, porque pode acontecer. Mais grave do que as raízes desta árvore são os ciclistas que andam na contramão, são os motoqueiros que não respeitam a legislação, que atropelam as pessoas, que passam no sinal vermelho e que a CT, de forma inoperante, permite e não tem fiscalização para cuidar desse assunto. O programa de hoje teve a participação do advogado Dr. Aldo dos Santos Pinto, gentilmente atendeu ao nosso pedido, também Dr. Eugênio Malavasi. Dr. Aldo, muito obrigado pela participação. Chegamos à conclusão que a maioridade penal
sem dúvida nenhuma, caso passe na Comissão de Justiça, vai se transformar no outro imbróglio da nossa legislação. Com certeza. Quero aproveitar o momento, se você me permitir. Por favor. Estou vendo aqui o doutor Eugênio Malavasi, sei que ele foi estagiário do Dr. Walter de Carvalho, cujos filhos, o Leozinho, o Bruninho, são meus amigos. E eu fui estagiário do Dr. Écio Lescrec, que também é contemporâneo do Dr. Walter. Então, com a sua permissão, eu gostaria de mandar uma homenagem para a família do Dr. Walter de Carvalho, falecido Dr. Walter de Carvalho, e uma homenagem também para o Dr. Écio Lescrec, que nos assiste quase que diariamente, assiste ao programa diariamente. Muito obrigado. Daqui a pouco eu falo do Écio. Doutor Eugênio Malavasi, olha, foi um prazer contar com a sua presença do Dr. Aldo. Boa tarde e obrigado pela participação, viu? Eu que agradeço e estarei sempre à disposição aqui, Augusto, para trocar algumas ideias aqui com você e com as pessoas que nos ouvem. Eu também quero corroborar, se me permite. Por favor. Um abraço especial à família do saudoso Dr. Walter de Carvalho, que foi o berço da minha advocacia, e extensivamente ao Dr. Écio também. É verdade. Muito obrigado. Quero finalizar aqui, primeiro agradecendo aos dois, muito obrigado pela participação, a você telespectador. Quero deixar um abraço ao Écio, viu, Aldo, porque eu tenho um carinho, ele sabe disso, todas as vezes que eu encontro, o Écio Lescrec é uma pessoa que eu admiro pela postura, pela integridade, pela personalidade, a pessoa franca que ele é, sempre de forma uma postura realmente que serve de exemplo a todos nós. Então, fica um grande abraço ao nosso amigo Écio Lescrec. E encerrando o programa, lembrando que nós voltamos na segunda-feira, às 1h15 da tarde, ao vivo, direto aqui dos estúdios da TV Com. Um forte abraço e até segunda, se Deus quiser e Ele há de querer. Tchau.